interessante e resolvi compartilhar com vocês. A pergunta é o seguinte: se o perito é de confiança do juiz, por que o juiz vai acreditar no meu parecer ao invés de acreditar no laudo do perito judicial? É uma pergunta muito interessante. O que acontece? O juiz, quando ele intima, ele nomeia, na verdade, o perito, ele quer que o perito seja os olhos dele. Como eu lhe disse, o juiz ele não entende da relação da saúde e sua incapacidade. O juiz ele é expert na lei. Ele pode até ter um conhecimento vago sobre saúde, mas o forte do juiz é a lei, é o direito, não a saúde. Então ele necessita que um profissional da área da saúde seja os olhos dele, vá olhar por ele se aquele problema tem ou não tem uma incapacidade, se tem ou não tem um nexo de causalidade, se tem ou não tem uma doença, no caso de uma perícia de saúde. Então o que acontece? Quando o perito ele confecciona o seu laudo, o assistente técnico também, através de sua avaliação, ele vai confeccionar o seu parecer, aonde o parecer ele pode estar em convergência com o laudo, ou ele pode os dois estarem no mesmo sentido. Mas o que acontece principalmente no caso, por exemplo, de uma incapacidade, para saber se aquele cliente, aquele autor do processo, ele tem ou não tem uma incapacidade física funcional. Eu, como fisioterapeuta forense, o que eu vou fazer? Eu vou quantificar, qualificar e codificar o grau da incapacidade dessa pessoa. E nisso eu vou passar para o juiz, mas não numa palavra como normalmente a gente fala para o profissional de saúde. A gente vai passar numa palavra, de uma forma que o juiz possa entender o que é que eu quero dizer para ele, do grau da incapacidade que aquele cliente tem. E caso, por exemplo, se o laudo do perito ele for desfavorável ao meu cliente, o que acontece? Eu posso entrar com uma impugnação do laudo do perito, e nessa impugnação, o que irá ser feito? Eu vou confrontar os erros do perito, botando tudo aquilo que ele errou e colocando a forma certa que deveria ser feita. Por exemplo, uma elevação de ombro, nós sabemos que uma elevação de ombro ela tem 180 graus. Vamos dizer que eu fiz uma avaliação de flexão de ombro desse cliente. Aí vamos dizer que esse cliente só conseguiu levantar 60 graus. Eu pego esses 60 graus, eu vou ver, vou quantificar o grau de incapacidade que ele teve, de déficit que ele tem, entendeu? E correlacionar ele com a classificação internacional da funcionalidade e capacidade de saúde, que é a CIF. A partir daí eu vou gerar um código dessa doença, que é o código da CIF. O que acontece? Mas o laudo do perito diz que esse cliente, ele consegue levantar o braço normal, que ele está apto ao movimento desse braço. Mas no meu caso, eu estou comprovando que ele não tem. E estou comprovando numa tese científica, onde a classificação internacional da funcionalidade e capacidade de saúde, ela é um membro da Organização Mundial de Saúde. Então o que acontece? Ali existiu um estudo científico para comprovar que tantos graus de elevação de flexão de ombro, ele causa uma incapacidade, seja severa, seja moderada ou seja leve. Mas no caso desse meu cliente, ela é severa, e o perito botou que não. Então eu vou contestar o laudo desse perito, entendeu? Provando para o juiz com uma tese científica que isso não está correto, que a forma correta de analisar é essa. Então o juiz vai perceber, o juiz vai analisar os dois casos e ele vai entender que realmente aquilo que eu estou falando como assistente técnico tem mais razão, tem mais sentido do que o que o perito fez. E também tem os quesitos, que nesses quesitos você faz perguntas estratégias para o perito e que o perito ele é obrigado a responder. No caso, se eu chego para o perito e digo, o cliente contém uma incapacidade em elevação de flexão de ombro, o perito vai dizer sim ou não. Aí na segunda pergunta eu boto até mesmo na mesma pergunta, e me quantifique, me qualifique o grau de incapacidade que esse cliente tem no ombro. Quer dizer, ele não fez isso, ele só mandou o cara levantar o braço, abaixar o braço e achou que ele dava condição. Mas como é que ele vai me dizer o grau dessa incapacidade? Entendeu? Então, a partir do momento que o juiz ele percebe isso, automaticamente ele começa a ter uma visão mais favorável ao meu parecer do que o laudo do perito. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem básico de como é que pode ser, respondendo a pergunta, se o perito é de confiança do juiz, por que ele vai achar que ele vai aceitar o meu parecer e não vai aceitar o laudo do perito? Esse é um grande exemplo que a gente pode citar, tá ok? Espero ter respondido alguma dúvida de vocês e até a próxima. Um abraço.